Então olha só como é que essa questão aqui conversa com a gente. Os movimentos ondulatórios periódicos, né? Gente, periódico é função trigonométrica, tá? Os movimentos ondulatórios são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de WT mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, W igual a 2π sobre T, em que T é o período. A é a amplitude ou deslocamento máximo. Θ é o ângulo da fase, ângulo de fase, que varia aqui de 0 a 2π sobre W, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. Então, aqui tem uma explicação que, né, a gente pode dar até um nozinho na cabeça aqui, mas ele está só explicando qual é o significado dessa equação que está aqui. O gráfico representa o movimento periódico P igual a P de T em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. Olha só, de pistão de novo. Só que a questão que caiu em 2020, ela tinha o desenho de um pistão que ele ia e subia. Esse gráfico, olha só como é que ele é oscilatório, ele sobe, desce, sobe, desce. Então o pistão ele sobe, desce ali para poder, né, fazer a combustão e gerar energia para o automóvel. Então ele está indo subindo e descendo, subindo e descendo. Vamos analisar algumas coisas aqui nesse gráfico dessa função trigonométrica. Primeiro, o que é amplitude, César? Amplitude é isso aqui, ó. Isso aqui é uma amplitude. A amplitude ele é o tamanho do vale, né, da crista e do vale. Aqui a gente tem uma crista e um vale, uma crista e um vale, uma crista e um vale. Você deve ter visto isso aqui em física também. E aí, o tamanho, a altura dessa crista e do vale é o que a gente chama de amplitude. Então, qual que é a amplitude aqui? 4. De cara, só olhando para o gráfico, a gente sabe que o A tem que ser 4. Beleza? Então, 4 aqui é a amplitude. O A pode ser 4 ou menos 4, que é mais ou menos. Todas as opções estão aqui, ó, positivo e negativo, mais ou menos. Perfeito, tranquilo. O que mais que a gente pode falar aqui, César? Do período. O que é o período? O período de uma função trigonométrica é o ângulo suficiente, né, o tempo aqui que ele faz para dar uma crista e um vale. Uma crista e um vale. Olha só, aqui, nesse pedaço de azul que eu estou colocando, nós temos um período. Se eu colocar outro período de vermelho, tá aqui, ó. Isso aqui é outro período. Então, cada vez que a gente faz uma crista e um vale, nós temos um período. César, o período aqui é de 2π. Se o período é 2π, perdão, o período é π, o que significa? Significa que ele vai 2 vezes mais rápido, porque normalmente o período é 2π. Por que o período é 2π? Quando a gente está no círculo trigonométrico, uma volta completa, 360 graus, equivale a 2π. Então, aqui é de 0 a 2π. Então, 0, aqui, 90 graus, vai ficar π sobre 2, π, 3π sobre 2. Esse aqui é o ciclo normal. O ciclo normal. Tá vendo como é que ele está indo 2 vezes mais rápido? Ó, 1, 2. Para atingir 2π, ele está fazendo 2 cristas e 2 vales. Isso significa que o cara que multiplica a função aqui dentro, o cara que multiplica o t, ele tem que ser 2. Então, olha só, não pode ser a letra C de jeito nenhum, porque aqui eu estou dizendo que são 4 períodos dentro do normal, e não pode ser a letra E também. Então, tem que ser A, B ou D. Tem que ser uma dessas 3. Não pode ser nem a letra C nem a letra E por conta desse 4, porque nós temos 2 dentro do mesmo período de 2π. Beleza. Agora, o que nós vamos ter? A gente tem a função seno. Todo mundo está seno, tá vendo? Onde é que está a função seno, gente? Como é que é o gráfico da função seno? O gráfico da função seno é esse aqui, ó. Ele começa no 0. Por quê? Seno de 0. Seno de 0 grau é 0 também. Então, ele faz isso aqui, ó. Ele repete essa fase que eu acabei de fazer aqui. Então, ele está no 0 quando for 0, certo? Ele atinge o ponto máximo dele no 1 quando for π sobre 2, vai para o 0 de novo no π, atinge o ponto mínimo no 3π sobre 2, eita, no 3π sobre 2, aqui não é 3π sobre 2, aqui é menos 1, e aqui atinge 2π. Isso aqui é o gráfico do seno de π normal, seno de π normal, tá vendo? É isso aqui.
E aí, com isso, eu vou eliminar a letra B. Por que eu vou eliminar a letra B? Porque nesse caso aqui, eu estou falando que eu estou multiplicando por menos 4. Para que seja um número negativo, a gente tinha que estar começando para baixo. Tinha que ser o inverso. Ao invés de começar crescente, ele tinha que começar decrescente. Então ele faria uma coisa assim. Começaria aqui e ele faria um outro estilo, estaria espelhado em relação a esse. Então não pode ser a letra B por conta disso. Agora a gente vai estar entre a letra A e a letra D. Poxa, qual dos dois nós vamos fazer aqui? E eu te digo que a resposta é a letra A. Por que a resposta vai ser a letra A? Tá vendo esse acréscimo de π sobre 4 que a gente está fazendo aqui? Esse acréscimo de π sobre 4 significa que, nesse período, há uma alteração. Significa que a função ela vai ser empurrada π sobre 4 unidades para trás. Então, esse mais π sobre 4 ele vai alterar aqui, ele vai fazer com que haja um deslocamento horizontal da nossa função trigonométrica. Esse deslocamento horizontal é porque eu estou somando a variável horizontal, que é a variável t do tempo. Como não existe esse deslocamento, ele começa no zero bonitinho, que começa no zero, e faz esse comportamento que a gente analisou aqui agora, a função tem que ser a função simples mesmo, não precisa acrescentar mais nada. Portanto, resposta letra A. Então, o que acontece? Essa função, para a gente poder fechar aqui, essa função é uma função trigonométrica que se você não entender, você não souber o que é uma função trigonométrica, você não faz. Então, qual que é o meu conselho? Faz essas questões trigonométricas que já aconteceram antes, tá? Procura elas, refaz, estuda o que é uma função trigonométrica, porque normalmente essas questões, normalmente, não são todas, mas normalmente a gente não precisa de cálculos. A gente precisa analisar o que está acontecendo. Eu não fiz cálculo nenhum aqui. Eu só preciso analisar o gráfico e saber marcar a função correta.